Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários, e hoje nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários que infelizmente você, como investidor, está perdendo a oportunidade de investir, e dentro de pouco tempo você vai sentir saudade de poder comprar ele nessas faixas que eles se encontram, certo? E em terceiro lugar, eu chamo a atenção de vocês para o GARI 11, que é o antigo GALG 11. Ele está na casa de R$ 9,05 atualmente, paga um dos maiores dividendos, 11,51, já passou a pagar quase 13% se não fosse a subida das cotas. A maior prova é que mesmo num cenário de Selic subindo, o seu preço sobre o valor patrimonial está acima de 1. E isso é incomum, porque geralmente fundo de tijolo, o que acontece quando a Selic sobe, a cotação dele cai. O GARI 11 não, está subindo. Por quê? Porque aumentou o número de investidores não vendendo, mas comprando, que são 7,51 milhões. A maior prova é que a variação ela foi positiva, 8,25%. Por quê? Muitas vezes essa liquidez ela aumenta para 10 milhões, 12 milhões, mas a rentabilidade ela se encontra negativa. No caso aqui não, nós tivemos um aumento nessas negociações e a valorização dessas cotas, ou seja, a subida se encontra positiva na casa de 8,25%. É tanto que basta nós observarmos que a partir do momento em que começou a soltar no mercado que ele deixaria de ser galpões logísticos, que era o GALG 11, e passaria a ser fundo de renda urbana, com as aquisições do Grupo Pão de Açúcar, do Mix Mateus, do Açaí, ele seria agora de renda urbana, as suas cotas dispararam de R$ 6,89, alcançando um pico de R$ 9,11. Ou seja, quem comprou GALG 11, que agora é GARI 11, ganhou tanto na cotação como também ganhou no dividendo, certo? Descendo aqui embaixo, ele era um galpão logístico, agora ele é de renda urbana, ou seja, um fundo de tijolo. A sua vacância é zero, a sua taxa de administração de 1%, eu acredito que ela ainda seja baixa, porque estamos lidando com fundo de tijolo, e tem mais de 272.834 cotistas, lembrando que a maioria deles entraram a partir de um ano para cá. Tem mais de 125 milhões de cotas sendo negociada, tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,00, ou seja, nessa semana, pela primeira vez, nós passamos do preço sobre o valor patrimonial dele ideal. Tem um patrimônio de 1,13 bilhões, antes quando ele era GALG 11, era por volta ali de meio bilhão patrimônio, e o seu último dividendo aí foi de 9 centavos, o que tem animado muitos os investidores aí, porque ele tem conseguido muito bem bater a inflação. E outro ponto, o dividendo dele médio nos últimos 5 anos foi 13,05%. Atualmente ele está a 11,51%. Por quê? Porque aumentou a procura por essa cota está mais escassa, como ela está mais escassa, ela se valoriza. Outro ponto importante que nós podemos observar que a taxa de crescimento desse dividendo, ou seja, esse dividendo que ele paga ao mês, cresceu de forma orgânica, não é aquele crescimento disruptivo, não é aquele crescimento aleatório, nós podemos observar um crescimento natural, ou seja, o fundo está crescendo dentro da lógica do mercado e isso tem agradado bastante aos investidores, certo? E nós descemos aqui embaixo para nós vermos o portfólio, olha que interessante.
ele só tinha somente 5 imóveis, havia vendido o quinto e passou a ter somente 4, principalmente com aquela crise ali no Rio Grande do Sul, e hoje ele já possui 8, dentro de um ano, 8 imóveis em São Paulo, 4 imóveis na Bahia, 2 imóveis na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, um em Pernambuco, um no Rio Grande do Sul, um no Maranhão e outro em Goiás, certo? Então, em terceiro lugar, nós temos aí o Gari 11, devido a essa performance que ele tem. O segundo fundo imobiliário que eu gostaria de chamar a atenção de você, investidor, é o KNSC11. Por quê? Porque ele é um fundo metade PCA e metade CDI. Aí você talvez pergunte, por que eu não devo comprar um fundo indexado majoritariamente à inflação ou majoritariamente ao CDI? Por quê? Porque, no caso, a subida da Selic já foi precificada pelo mercado. Essa subida da Selic vai ficar entre 11 e 12, chegando ali no máximo 13, mas nós não vamos passar disso. E a Selic pode cair? Pode, só que vai demorar. E quando ela cair, para a inflação disparar, vai demorar ainda mais, porque todas as vezes que a inflação dispara, a Selic sobe. Então, no atual cenário, é melhor você ter dois pés, um pé dentro de uma canoa e outro pé dentro de outra canoa. Não tem sentido você ficar somente num fundo de Selic ou ficar no mundo majoritariamente inflação. Nesse atual momento de indecisão, onde o governo vai partir aí para a campanha de reeleição dos próximos 2 anos, e nós temos aí a política fiscal, porque o governo gastou muito nesses 2 anos, tanto para manter o governo, mas para reeleger também boa parte das suas bases no município. Agora ele está com dificuldade para gastar, mas ele precisa gastar para se reeleger, enquanto o mercado em si quer uma contenção de receitas. Então, eles vão ter que chegar ao meio termo. E quando se chega ao meio termo, quem se beneficia é quem está com os pés dentro das duas canoas, ou seja, metade CDI e metade PCA. No caso aqui, a cotação dele está R$ 8,50. Seu dividendo de 11,76, com expectativa de subida, porque se Selic sobe, dividendo sobe, se inflação sobe, dividendo sobe, porque ele é meio a meio. Ele se encontra com um desconto de 4%, a sua liquidez 5,81 milhões e ele se mantém positivo, embora não seja 100% CDI, seja metade PCA, e mesmo assim ele se mantém positivo diante do mercado, certo? Se nós descermos aqui, ele é um fundo de papel, ou seja, ele compra dívidas e sobre essa dívida ele coloca uma taxa para emprestar esse dinheiro via CDI e via IPCA. Tem uma taxa de administração um pouco alta, de 1,2 para fundo de papel, geralmente 1,2 é para tijolo. Tem mais de 180 mil cotistas, tem mais de 202 milhões de cotas, porque ele é um fundo de base 10. O seu patrimônio é R$ 8,89 por cota e um belo patrimônio total de 1,8 bilhões, e ele tem por trás dele o Banco Itaú. E o seu último dividendo aí foi na casa de 8 centavos, o que está dentro do esperado, uma vez que ele tem um pé dentro de cada canoa, certo? Atualmente ele está com um dividendo de 11,76, ou seja, ele está acima da média dos seus dividendos, que é 11,26, certo? Então ele paga na média esse valor. Se a Selic sobe, ele paga mais, se a inflação sobe, ele paga mais. Então, atualmente você estaria dentro da média, ou seja, dificilmente ele vai cair mais do que isso. Ele vai seguir pagando aí na casa de 11,76%, e é onde geralmente essas cotas devem se acalmar. Então, o KNSC11 seria justamente um dos melhores fundos nesse momento de indecisão. Para onde vai o governo, para onde vai o mercado, para onde vai o cenário, principalmente devido às mudanças lá fora com a entrada do Trump, certo? Primeiro lugar, o fundo que deveria ser um dos mais recomendados é o XPML11. Por quê?
Porque ele é um fundo de shopping. E os fundos de shopping são os fundos mais diversificados que tem. Vou dar um exemplo para você. Se você tem um shopping, dentro daquele shopping, dentro do mesmo shopping, você tem mais de 450 lojas diferentes. Então, dentro daquele shopping, você já diversifica. Além disso, o XPML ele não tem um shopping, ele tem dezenas de shopping espalhadas pelos principais centros e ele investe principalmente em qualidade, ou seja, ele tem centenas e até mesmo milhares de lojas quando você soma todas as lojas do seu portfólio. Ou seja, é um dos fundos mais diversificados e seguro do mercado. Porque quando você tem um galpão logístico, geralmente você tem ali um monoinquilino. Quando você tem uma lajes corporativas, geralmente você tem diferentes inquilinos. Só que ali são escritórios. Aqui não, estamos falando de loja. Loja é o dinheiro correndo diariamente, diferente de um escritório, certo? Um ponto importante, ele está pagando 10,68. Isso é um valor muito alto, porque geralmente ele vai pagar na média ali entre 8,5 e 9, ou seja, são cotas que sempre estão caras. E por que que elas estão pagando esse nível de dividendo? Duas coisas. Primeiro, a cotação caiu devido à subida da Selic, fica mais difícil o crédito, mas também não foi só isso. É porque os imóveis eles foram reavaliados, logo o preço que estava se dando pelos imóveis está defasado. É tanto que ele se encontra agora com desconto aí de 12%, algo que não acontecia porque ele já estava acima de 1. A sua negociação acima de 13 milhões, que é uma negociação muito alta, porque ele é um fundo de base 100, e a variação se mantém ainda positivo, mesmo no cenário de subida de Selic, enquanto todos os outros fundos estão caindo 15%, 13%, 16%, ele está caindo 2, ele se mantém positivo 2,07, ou seja, você vai sentir saudade de ver XPML11 abaixo de 1. Anote isso no seu caderno aí, que você vai se lembrar de mim. Ele é um fundo de shopping, tem uma taxa de administração, uma das menores do mercado, de 0,5 para a gestão de shopping, tem uma vacância de 4,4%, tem mais de 550 mil cotistas em um fundo de base 100, mais de 57, 55 milhões de cotas sendo negociadas, seu valor patrimonial na casa de R$ 117,14, seu último dividendo de 92 centavos, e aqui está o ponto mais importante, tem um patrimônio de 6,48 bilhões, ou seja, um patrimônio estratosférico. Para que eu possa provar que nós estamos no melhor momento para comprar XPML, e por isso coloquei ele em primeiro lugar, é que o dividendo médio dele nos últimos 5 anos foi 7,87%. Não porque o dividendo estava baixo, mas porque o valor da cota estava muito alta. E eu vou dar a prova para vocês aqui, ó. Se eu colocar os últimos 5 anos, olha o que aconteceu. A cota saiu da casa de R$ 70,06 ali na saída da pandemia, batendo a casa dos R$ 109,40, certo? Então, ele paga, em média, um dividendo na casa de 7,8%. No atual momento, ele está pagando 10,68%. Ou seja, você que é investidor vai ganhar no dividendo e vai ganhar na subida da cota em breve, principalmente quando a Selic começar a cair, certo? Então, 3 grandes oportunidades que o mercado está dando para você se posicionar em fundos seguros, ao invés de você ficar se arriscando, principalmente você que é investidor iniciante, em fundos olhando somente para o dividend yield.
certo? Por quê? O que acontece? Em momentos de subida de Selic, o que é bom fica barato, mas o que é ruim fica de graça. Então, cuidado com esse dividendo de 22%, de 25%, né, de 17%, de 18%, porque lembre-se, o que é bom fica barato e o que é ruim fica de graça. Então, muitos acabam entrando nesses fundos que estão pagando dividendo muito alto, eles estão dentro de uma crise e, diante de uma crise, sempre quem paga o preço são aqueles que já enfrentam o problema, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vocês que não são seguidores do canal, seguem o nosso canal. Todos os dias a gente traz as principais notícias do mercado de fundos imobiliários, trazendo para vocês as melhores oportunidades. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.